Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de neonatologia. E hoje nós vamos falar sobre unidades neonatais e também sobre classificação dos recém-nascidos. Ok? Vamos lá? Vamos viajar? Eu iniciei essa aula trazendo essa fala de Pessat 2008 que ele diz: ao intervir nos espaços físicos na saúde, não estamos apenas reformando e ampliando áreas, mas transformando e criando novas situações de convivência e trabalho. Eu trouxe essa frase para vocês porque a neonatologia foi uma das áreas que mais se transformou em todos os sentidos, na própria aceitação de cuidado, né? No comprometimento, na questão material, física, emocional, psicológica, do apoio, tá bom? Por isso que eu trouxe essa frase para vocês, que fala dessa transformação da neonatologia de forma geral e holística. Então, vamos lá. Então, o que é a ambiência em unidades neonatais? Eu trouxe para vocês, no dicionário, ambiência, tá isso aqui, ó. Espaço que envolve, que cerca os seres vivos. Ambiente, viver numa ambiência agradável, meio físico ou moral. Ambiência política, social e cultural. Ambiência e ambiente não são a mesma coisa. O ambiente é o espaço físico, né? A infraestrutura, né? E a ambiência é muito mais do que um espaço físico. Na verdade, ela é compreender o espaço físico, social, profissional e as relações também interpessoais. Tá bom? Então tá aqui, ó. A ambiência em unidades neonatais envolve todos os ambientes de cuidados ao recém-nascido, do local de nascimento aos locais onde ele permanece após o seu nascimento. Tá bom? Tem essas bases legais e regulamentadoras, tá? Regulatórias que eu trouxe para vocês. A portaria número 930 de 2012, ela fala do conceito da unidade neonatal e do cuidado humanizado ao recém-nascido. Temos também a portaria 3.389 de 2013, ela altera e revoga alguns dispositivos da portaria 930 de 2012, né? Então temos que ter atenção a ela contar isso, para ver o que foi revogado, o que foi alterado. Temos também a RDC de 36 de 2008, que traz a atenção obstétrica e neonatal, e também a portaria número 371 de 2014, que traz as diretrizes da organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido. E temos também a portaria 1130 de 2015, que institui a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Criança, o PNASS. Essas portarias, pessoal, eu vou estar encaminhando para vocês em PDF na plataforma SEI, tá? E eu solicito que vocês leiam todas elas, tá? É extremamente importante vocês leem elas e ter aí em mente o que fala cada uma delas, mais específica, né? E que é importante para concurso, tá? É importante aí para quem for trabalhar na linha da neonatologia e principalmente para concurso público, ok? A portaria, gente, do Ministério da Saúde 930 de 2012, ela estabelece o seguinte, ó, estabelece diretrizes e objetivos para a organização de atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave. Nessa portaria acontece a criação da unidade neonatal, acontece a regulamentação da UTIN, da UNCINCO e da UNCINCA, que eu vou falar para vocês o que é cada uma delas daqui a pouquinho, e cria também o leito da unidade canguru, que é onde a mãe está ali junto com o recém-nascido. Acontece também a mudança de paradigma, né? Desenha os espaços visando a integração, a articulação e a segurança do paciente, linha de cuidado progressivo, porque tem estudos que mostram que quanto mais aconchegado esse RN está da sua mãe, da família, mais condição de melhora, prognóstico de melhora ele vai ter, tá bom? Aí eu trouxe para vocês os ambientes da atenção ao recém-nascido,
ele segue esse cronograma aí, ó. Primeiro, o local de parto do nascimento, né? Seja ele uma sala de parto, um CO, né? Independente do tipo de parto que foi. Temos depois o alojamento conjunto aqui, que é onde a mãe fica, né? Com o seu recém-nascido. E temos as unidades neonatais. Ok. As unidades neonatais, elas são subdivididas. Ela é subdividida em unidade de terapia intensiva, que é o TIM, que a gente chama, e unidade de cuidados intermediários neonatais, que é o 5 e a UCINCA, tá bom? Porque aí tem unidade de cuidados intermediários neonatais convencionais, que é onde a mãe só vai mesmo como uma visita, vai lá para dar mamar e depois volta para a enfermaria, né? E a unidade de cuidado intermediário neonatal Cangurus, a UNCINCA, onde a mãe fica também no local que o RN está, por 24 horas. Depois eu vou pontuar com vocês cada uma dessas, tá bom? Depois, ambulatório de seguinte, né? Quando essa criança receber alta, seja ambulatório, posto de saúde e mais. Então, alojamento conjunto e unidade neonatal. O que é cada um? O alojamento conjunto, gente, ele presta assistência à mãe e ao recém-nascido saudável ou com problemas que não necessita de internação neonatal, alguma orientação, alguma coisinha mais simples. Já a unidade neonatal, ela é o local de internação do recém-nascido de risco, com livre acesso e permanência do pai, mãe ou responsável pela criança. O alojamento conjunto é quando, né? É um sistema hospitalar no qual a mãe e seu recém-nascido, RN, permanecem juntos logo após a liberação do centro obstétrico ou da sala de parto, né? Eles vão para uma mesma área física. O bebê, ele permanece, gente, do lado da mãe, acomodado geralmente, né, em um berço preferencialmente de acrílico, que é para melhor asepsia, até porque tem uma troca, né, sempre desses berços de criança. A posição indicada é horizontal durante 24 horas do dia, independente do tipo de parto, se foi cesariana ou via vaginal, né, parto normal. E a mãe e o bebê só serão afastados em situações extremamente especiais, tá, gente? Só se esse bebê tiver alguma complicação e ter que ser encaminhado para algum medicamento, tá? Mas tudo que for fazer com esse bebê saudável tem que ser do lado da mãe e a mãe tem que estar ciente de todas as condições e tudo que for fazer com essa criança, tá bom? Isso quem garante para ela são as legislações, tá? São leis que garantem isso para a mãe, tá bom? Esse alojamento, ele tem inúmeras qualidades, objetivos e qualidades. Tem a questão psicológica, educacional e até a física. Na psicológica, ele estabelece precocemente o vínculo afetivo da mãe, bebê, pai e família. E também incentiva grandemente o aleitamento materno e duradouro, né? Mamar ali, colocar a criança para mamar nas primeiras horas de vida é extremamente produtivo, é extremamente necessário, essencial, tá bom? Educacional significa o quê? Dar aos pais a oportunidade de aprender princípios corretos com relação aos cuidados de bebê. A enfermagem vai estar diretamente ligado a esse objetivo, né? É inteiramente ligado a esse objetivo do alojamento conjunto, que é passar as orientações, principalmente ali para as mães de primeira viagem, os pais de primeira viagem, orientação quanto à mamada, né? Orientar quanto à sugada, a pega do bebê, né? Orientar quanto ao banho, a asepsia ali do coto umbilical. Então, todo esse procedimento de cuidado educacional, a enfermagem tem embasamento científico para isso e tem a necessidade e a função de orientar. E o objetivo físico é criar condições para a redução de infecção hospitalar, em especial em indivíduos sadios. Quando esse RN não pode ficar no alojamento conjunto, tem algumas condições que não permite, gente. Quando ele é prematuro e o índice de Apgar, que vocês aprenderam, né? O score de Apgar, ele é menor que 7,
no 5º minuto de vida. Então, se no primeiro minuto ele teve um valor, no 5º minuto foi menor que 7, esse bebê não pode ir para o alojamento conjunto. Esse bebê tem que ser avaliado pela equipe, ele tem que ficar ali nas primeiras horas sob observação, porque ele pode ter uma melhora de prognóstico? Pode, só que ele pode também ter uma piora. Então, por conta disso, ele tem que ser avaliado cuidadosamente pela equipe de enfermagem e equipe médica. Quando ele precisa de necessidade de suporte respiratório, nascer ali cianóticozinho, precisa ter acompanhamento, precisa ter um suporte ventilatório e suporte respiratório extra, não pode ficar ali em alojamento conjunto. Quando ele tem uma depressão respiratória pelo uso de opioide pela mãe, também não pode. Malformações graves que implica risco de morte, não pode. Icterícia precoce, né? Doença hemolítica por fator RH e outras também não pode. Quando tem alguma detecção de qualquer afecção por ocasião de exames imediatos ao nascer, recusa da mãe, né? Recusa materna, quando a mãe não quer a criança, quer ir mandar para doação, então ela não vai para o alojamento com ela. E quando o peso ao nascer é menor que 2 quilos também. É uma criança que deve ser acompanhada por uma equipe própria, tá? Vamos lá, então, ao conceito da unidade neonatal e objetivo da adequação da ambiência. A unidade neonatal, pessoal, ela é responsável pelo cuidado integral ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, né, com estruturas. Ela permite a prestação da assistência especializada e que articule uma linha de cuidado progressivo, possibilitando a adequação entre a capacidade e a condição clínica do recém-nascido de risco. Lá ele vai ter assistência e condições técnicas. Essas unidades elas são divididas nessas 3, em UTIN, que é a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, o 5, que é a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional, e o SINCA, que é a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru. Vamos destrinchar agora cada uma delas. Então, aqui, ó, eu trouxe uma forma de fluxograma para a imagem ficar guardadinha no cérebro de vocês. Na UTIN, né, a gente tem aqui, ó, na UTIN, o ambiente é um ambiente de alta complexidade, com atendimento especializado ao recém-nascido grave. A U5, ela é um ambiente de recém-nascido considerados de médio risco e que demanda assistência contínua, porém de menor complexidade do que a UTIN. E a UCINCA é um serviço de unidade hospitalar cuja infraestrutura física e material permite acolher a mãe para a prática canguru, para repouso e permanência no mesmo ambiente nas 24 horas por dia até a alta hospitalar. Então, nessa aqui, a mãe tem que ter toda uma estrutura para suporte da mãe e ela fica durante 24 horas do lado do bebê, tá bom? Até a alta. Vamos lá, então. Então, o que é a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal? UTIN. Ele é um serviço hospitalar de alta complexidade, que a gente já falou, voltado estreitamente para o atendimento de recém-nascido grave ou potencialmente grave, ok? De qualquer idade gestacional, gente, que necessita de ventilação mecânica ou com quadro de saúde crítica que necessita de cuidado especializado, uso de catéter venoso central, drogas vasoativas, uso de antibiótico para tratamento de infecções graves, uso de ventilação mecânica e outros, tá? Se ele for menor de 30 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor que 1 quilo. E também que necessita de cirurgia de grande porte, né? Ou pós-operatório imediato de cirurgia de pequeno médio porte, cirurgia cardíaca, neurológica. E também todo RN que necessita de nutrição parenteral tem que ser encaminhado para uma UTIN, tá bom? A infraestrutura da UTIN geralmente é atribuída às seguintes condições, tá? Tem um posto de enfermagem, uma sala de serviço, sala de enfermagem, de serviço de enfermagem, área de prescrição, tanto médica como enfermagem, área de apoio ao cuidado RN e área coletiva da terapia. Aqui tem os ambientes de apoio obrigatório, né, que eu trouxe para vocês
estarem sabendo, é basicamente em todos tem que ter isso, tá? Sala de utilidades, depósito de material de limpeza, rouparia, quarto de plantão, né? Porque a equipe geralmente trabalha em regime de 24 horas ou 12 horas. Depósito de equipamentos e materiais, sanitário para funcionário masculino e feminino, vestiário também para funcionário masculino e feminino, sala de entrevista, sala de preparo de equipamentos e materiais, sala para os acompanhantes e visitas, administrativos e copa. Já ao 5 é a unidade de cuidado intermediário neonatal convencional, o 5. O que é ele, gente? Ele é um serviço hospitalar destinado ao atendimento de recém-nascido com necessidades e cuidados complementares, de médio porte que a gente fala, né? Considerado de médio risco e que demanda assistência contínua, porém de menor complexidade, que é o TIM. Nessa condição, é responsável, né, pelo RN nas seguintes condições. Que após a alta da UTIM, ainda necessite de cuidados complementares, então ele vai para o 5. Criança também com desconforto respiratório leve, que não necessita de ventilação mecânica, também vai para o 5. Criança, né, RN com peso de entre 1 kg e 1,5 kg, estável, sem acesso venoso central, ali com acessozinho periférico só, em nutrição enteral plena para acompanhamento clínico e ganho de peso, também vai para o 5. E RN submetida a cirurgia de médio porte estável após o pós-operatório imediato na UTIM. Então, ele fez a cirurgia, o pós-operatório imediato foi para a UTIM. Ele teve um quadro de estabilização, ele pode ser encaminhado para um 5, tá? A infraestrutura é bem parecida, assim, praticamente igual, né? A que a gente acabou de falar da UTIM, também tem o posto de enfermagem, tem o serviço de sala de serviço de enfermagem, a prescrição, a área de apoio ao cuidado da RN, a área coletiva de terapia. E os ambientes de apoio obrigatório também mantêm o mesmo padrão que a UTIM. Já o cuidado, né, a unidade de cuidado intermediário neonatal canguru, a UCINCA, que a gente fala, ele é um serviço hospitalar destinado ao atendimento do recém-nascido que necessite de cuidados complementares, que são considerados de médio risco e que demande assistência contínua também. A mesma coisa da U5. A única diferença dele, gente, é que nele a mãe está presente, tá bom? 24 horas por dia. E a responsabilidade, né? Responsável pelo cuidado do recém-nascido nas seguintes condições. Então, vai para a UTIM, né? A criança que após a alta da UTIM vai para o 5. Criança que após a alta da UTIM ainda necessita de cuidados complementares. Criança com desconforto respiratório leve, que não necessita de ventilação mecânica. Criança com peso entre 1 a 1,5 estável, sem acesso venoso central, em nutrição enteral plena para acompanhamento clínico e ganho de peso. E submetidos também à cirurgia de médio porte estável após operatório imediato na UTIM. Atenção, a UCINCA não é uma enfermaria, é uma unidade de cuidado intermediário neonatal. A única diferença da neonatal convencional para ela é que a mãe fica 24 horas por dia e lá tem que ter toda uma estrutura para estar recebendo a mãe também. A infraestrutura é a mesma, tá bom, gente? A única coisa que muda é a estrutura da mãe, que eu acabei de falar para vocês. E importante, gente, todas essas unidades neonatais, tanto a UTIM como a U5 e a U5, elas deverão cumprir alguns requisitos de humanização. Entre eles, o controle de ruído, porque o RN ele é muito sensível a essa questão de sons, né? Controle de iluminação também tem que ser avaliado por conta do RN. A climatização, né? Não pode estar nem muito frio, nem muito quente. A iluminação natural para as novas unidades. Garantir o livre acesso e permanência da mãe ou do pai desse RN. Garantir também visitas programadas dos familiares. E garantia de informação da evolução dos pacientes aos familiares pela equipe médica, no mínimo uma vez ao dia. Então, são pontos extremamente importantes que, por lei, é garantia dos pais, das mães, desses RNs, tá bom?
A questão do ruído ou da questão térmica, eu trouxe isso aqui para vocês. Olha só, por que a gente tem que promover um conforto térmico, acústico e luminoso na unidade neonatal? Na gestação, ó, dentro da barriguinha da mãezinha dele lá, ele permanece, para vocês terem noção, de 85% a 95% do tempo em estado de sono. Daí, quando ele nasce, passa por todo aquele trauma do nascimento, né? O pulmão ele se expandindo, aquela dor que deve ser insuportável. Então, assim, na UTIN, olha só como acontece. Os bebês mudam seu estado comportamental 6 vezes por hora, sendo 78% das vezes associado com manejo da enfermagem ou ruído ambiental. E tem um dado... quem falou isso foi Bada em 1990. Então... o Weiblich, em 1989, ele fala que levando uma duração média de sono sem perturbar de 4 a 10 minutos. Então, assim, de 4 a 10 minutos esse RN no atendimento numa unidade neonatal já se perturba ali do sono. Então, quão irritante ele não fica, quão estressado ele não fica, né? Então, assim... É extremamente importante esse cuidado, né, de acústico, luminoso e térmico, para até melhora do prognóstico desse RN, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês umas definições, só para vocês terem em mente, né, do tipo de maternidade que a gente considera como alto risco, risco habitual, para vocês saberem do que se trata. A gente considera maternidade de alto risco. Ela deve possuir uma unidade neonatal composta por UTIN, o 5 e o SINCA. Uma unidade de risco habitual, ela deve possuir uma unidade de cuidado intermediário neonatal, o SIN, com 2 tipologias, o 5 e o SINCA. As 2 tipologias da maternidade deverão ter em suas instalações banco de leite humano ou posto de coleta de leite humano. O que define, gente, ó, a definição da localidade que os leitos deverão ser implantados em uma decisão regional e que deve ser pactuada no grupo condutor estadual da Rede Cegonha. Ok? Beleza, então. Agora, vocês já viram lá quais são as unidades, né, que temos, que local que cada criança é destinada a ficar, dependendo da gravidade dela ou do quadro dela. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre instrumento para classificação do recém-nascido de acordo com o grau de dependência dele do cuidado de enfermagem. Esse score, essa tabela, quem idealizou ela foi Toledo e Fugulin, em 2000, tá? Fugulin também fez, gente, essa mesma classificação, assim, uma classificação mais voltado para atendimento em pacientes na UTI, pacientes adultos. Provavelmente vocês já devem ter visto falar dela ou vão ouvir quando vocês estudarem lá em UTI, tá? Mas Fugulin e Toledo, eles fizeram esse instrumento de classificação, esse score, e a gente vai falar um pouquinho dele agora, tá? É um instrumento bem prático, bem tranquilo, vocês não vão sentir dificuldade, vai conseguir, assim, abrir a mente de vocês sobre essa questão do grau de dependência e o cuidado que a enfermagem tem que ter com cada condição, tá bom? Então, ó, eu trouxe para vocês, né, que eu acabei de falar, Toledo e Fugini elaboraram esse instrumento com a finalidade de contribuir para a consolidação de uma base comum na avaliação e classificação dos recém-nascidos de acordo com a necessidade de cuidado pela enfermagem. Então, o método ele é o seguinte, é um score clínico que tem como objetivo avaliar a gravidade da doença, a instabilidade clínica do RN. Cada uma, são 16 áreas, então cada área ela recebe valor de 1 a 3. A pontuação mínima alcançada é de 16, né? E a pontuação máxima é de 48. Então, esse RN pode receber 16 para cuidados, então serão cuidados mínimos, ou até 48, cuidado máximo e intensivo, tá bom? Os pontos foram distribuídos em 3 categorias, respondendo os tipos de cuidado: mínimo, intermediário e intensivo. O cuidado mínimo de enfermagem, ele tem que ter de pontuação 16 a 26 pontos. O cuidado intermediário, esse RN tem que receber uma pontuação de 27 a 37.
Já o RN que merece cuidado intensivo, ele tem que ter uma pontuação de 38 a 48. Vamos destrinchar. Vamos lá, o cuidado mínimo. O recém-nascido, ele recebe a orientação de cuidado mínimo de enfermagem quando ele é um recém-nascido estável, né, sobre o ponto de vista clínico de enfermagem, que permanece em observação para a detecção de possível intercorrência ou de patologia, que pode surgir também ali nas primeiras horas de vida. Mas é um bebê estável, que mantém sinais vitais, que tem boa vitalidade, que tem toda aquela avaliação que nós fizemos na aula passada, tá bom? Você fez toda a avaliação, o exame físico, e ele tá ali um bebê que tá tendo uma boa resposta, uma boa aplicação. Então, ele recebe ali uma pontuação de 16 a 26, então é o cuidado mínimo que ele vai receber. Já o cuidado intermediário são recém-nascidos estáveis, sob o ponto de vista clínico também da enfermagem, sem risco iminente à vida, mas que apresente alguma intercorrência ou patologia que necessita ali de cuidado médico e cuidado de enfermagem específico, tá? E permanentes para minimizar ou corrigir distúrbios hemodinâmicos decorrentes de sua patologia. É um pacientezinho ali, um RN que teve alguma alteraçãozinha, mas que foi ali resolvida, mas precisa ainda ser avaliado. Ainda não urinou, por exemplo, teve dificuldade ali em sugar, chorando muito, né? Teve um apigar não satisfatório. Então, assim, ele vai receber uma pontuação intermediária de 27 a 37, ele vai ficar ali no cuidados intermediários. No cuidado intensivo é aquele RN que recebe pontuação de 38 a 48. É o recém-nascido instável, tá? Com distúrbios hemodinâmicos importantes, com risco iminente, né, de morte, que necessita de cuidado médico e de enfermagem específico e permanentes para sua estabilização. Então, esse RN, ele vai receber ali uma pontuação de 38 a 48 e ele precisa de o tipo de cuidado dele a gente chama de cuidado intensivo. Então, aqui é só para afirmar cuidado mínimo, intermediário e intensivo, ok? Então, vamos lá. O primeiro a avaliar é a termorregulação. Então, o que a gente avalia? A capacidade de manutenção da temperatura corporal desse RN, né? Com gasto calórico, né? Consumo de oxigênio mínimo para uma adaptação estruturina bem sucedida. Se ele for um RN que está em berço comum, BC, né? Ou em berço aquecido, ele recebe pontuação 1. Se for um RN que está em berço comum, ou berço aquecido, ou incubadora, ele recebe pontuação 2. E se for um RN que está em berço aquecido ou incubadora, ele recebe pontuação 3. Vamos ao peso. O segundo tópico é o peso. O que a gente olha? A necessidade do controle de peso para comparar o peso diário com o peso ao nascer e com o peso do dia anterior. Então, tem que estar pesando esse RN todos os dias. A gente olha o peso ao nascer, o peso que está hoje e o peso anterior, para saber se ele está tendo uma ganho de peso, uma perca de peso, né? Se está tendo dificuldade no sugar, ele vai perder peso, tá bom? Então, auxiliando na avaliação das condições nutricionais e risco potencial decorrente ao peso do nascimento. Ele recebe pontuação 1, gente, se o peso dele for superior a 2,5 kg. Se o peso dele for superior a 1.000 kg, ele recebe 2 pontos. E se o peso dele for superior a 500 ou independente do peso, ele recebe pontuação 3 pontos. Na atividade espontânea, a gente avalia, né, a habilidade desse RN de manter o estado de consciência, a resposta comportamental, os estímulos sensoriais, né, que a gente viu lá, os estímulos que eles têm de sugar, da pega, né, os estímulos de mor, como é que tá essa questão dos estímulos primitivos. Se for um RN ativo, né, que tá lá, o hiperativo, ele recebe pontuação 1. Se é um RN hipoativo, né? Hiperativo, ele recebe pontuação 2. E RN ativo, né? Hipoativo ou submetidos à sedação, ele recebe pontuação 3. Então, na reação a estímulos, a gente vai olhar a capacidade
que essa criança tem ali a responder aos estímulos sensoriais, né? Que eu falei. Então, 1 para RNs reativos ou hiperreativos, 2 para reativos e hiporreativos ou hiperreativos e 3 para arreativos, né, hiporreativos ou hiperreativos. A gente olha a cor da pele desse RN, a capacidade da pele, da mucosa, né, se manter corada, adequada para uma adaptação estruturina bem-sucedida. Recebe pontuação 1, RNs corados, que variam de cor com antecedentes raciais, né, acianóticos, quando mantidos em ambientes termoneutros. Ou que apresente também aquela icterícia fisiológica. Recebe pontuação 2, RNs com coloração cianótica, ou palidez, né, ou descorados, ou com icterícia patológica, zonas 1 a 3. E RNs com coloração cianótica ou matizados, né, com palidez, pleretora, e que tem icterícia patológica de 4 a 5, aí ele recebe pontuação 3. O sexto ponto é a tonicidade, questão da musculatura, do tônus muscular desse RN. A capacidade de manter, né, o tônus muscular vigoroso e adequado. Ele recebe pontuação 1 se ele está com tônus muscular pronunciado, vigoroso, né, com movimentos espontâneos, regulares e frequentes. Se ele tiver tônus muscular reduzido, movimentos voluntários, alguns tremorezinhos, né, movimentos espontâneos leves e diminuídos, ele recebe pontuação 2. Agora, se ele apresenta tônus muscular bem flácido, né, tendo ali uns espasmos de vez em quando, movimentos espontâneos, movimentos trêmulos irregulares e bem assimétricos, ele recebe pontuação 3. Nas eliminações, o que a gente olha? A habilidade em manter eliminação urinária e intestinal espontânea, com auxílio de terceiros ou por drenos e estomas. Se a CRN tem eliminações presentes e com características dentro da normalidade, ele recebe uma pontuação 1. Se ele é um RN com eliminação presente, com alteração dos padrões da normalidade, por exemplo, ele está apresentando aí oligúria, né, uma poliúria, ou um aumento ou diminuição da frequência das fezes, alteração das fezes na questão consistência, coloração, ou se apresentar algum odor. E se ele tiver com estomia, né, os estomas, né, que é aquela bolsazinha coletora que a gente coloca, a gente vai avaliar por lá. Controle das eliminações por peso da fralda e saco coletor. Aí a gente tem que pesar essa fralda para saber a quantidade de volume. Ou frasco coletor se ele estiver usando o estoma, tá? Aí ele recebe pontuação 2 nesse caso. Ele recebe a pontuação 3 quando ele apresenta alterações nos padrões das eliminações, com estomias também, né? Controle de eliminação deve ser por peso da fralda ou presença de catéter vesical ou saco coletor. Na nona, a gente avalia a oxigenação, que é a aptidão em manter a permeabilidade das vias aéreas e o equilíbrio nas trocas gasosas, por si mesmo, sem o auxílio da equipe de enfermagem ou de algum equipamento. O RN recebe pontuação 1 se ele não depende de oxigênio, tá? Ele recebe pontuação 2 se ele for submetido à oxigenoterapia na incubadora ou por catéter nasal ou aula de nebulização contínua, por máscara, né, pelo catéterzinho em óculos. E ele recebe pontuação 3 se ele for submetido, né, à nebulização contínua por CAP, né, o catéter nasal, ou ventilação pulmonar mecânica. Esse CAP, gente, para quem não está recordando, ele é pressão positiva contínua das vias aéreas, tá? Ele é um aparelho que fornece pressão contínua de ar que desobstrui as vias aéreas do RN, tá bom? Então, se ele tá com esse auxílio de CAP nasal ou ventilação pulmonar mecânica, ele recebe uma pontuação 3. Na 10ª, a gente olha a integridade cutânea mucosa, tá? A capacidade que a pele e a mucosa têm de se danificar ou destruir. Ele recebe 1 para quando ele está com integridade preservada, né? Tanto da pele e a mucosa. Ele recebe 2 quando tem presença de incisão cirúrgica ou mucosa com alteração na integridade.
E ele recebe pontuação 3 quando ele tem presença de incisão cirúrgica e também soluções de continuidade da pele, de mucosa, dreno, tá bom? Nos 11, cuidado corporal, é a capacidade de manter a higiene pessoal e vestuário. Então, quando esse RN, ele tá ali, a gente consegue fazer um banho de imersão, né? Fazer toda a higiene perianal, oral, ocular, a troca de fralda, vestimenta realizada pela mãe ou familiar, sobre orientação e supervisão direta da equipe de enfermagem, ele recebe pontuação 1. Se essa criança, se essa RN tem que ter um banho no leito ou de imersão, higiene também, toda a higiene, troca de fralda, vestimenta realizada pela mãe, com supervisão direta da equipe de enfermagem, ele recebe pontuação 2. E se tem que ser um banho no leito, com higiene perianal, oral, ocular, realizada pela equipe de enfermagem, ele recebe pontuação 3. No 2 é o controle de sinais vitais. A gente vê aí a necessidade de observar os controles dos parâmetros vitais, que é a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, pressão arterial e saturação. Se esse controle de temperatura tiver que ser feito a cada 6 horas, ele recebe pontuação 1. Se esse controle tem que ser feito de 4 em 4 horas, ele recebe pontuação 2. E se esse controle tem que ser feito inferior a 4 horas, ele recebe pontuação 3. O 13 é controle de sondas e dreno. A necessidade de observação e controle dos equipamentos contendo fluido de infusão ou drenagem. Se esse RN ele não tem dispositivo de equipamento, gente, contendo fluido, ele recebe pontuação 1. Se ele é submetido a uma sonda orogástrica, sonda nasogástrica, né? Sonda vesical de demora, derivação ventricular ou bolsa de ostomia, ele recebe pontuação 2. E se é um RN que necessita também de toda essa tipagem de sonda, noro, aso, né? E ainda dreno de tórax, cânula endotraqueal, né? O tubo, ele recebe pontuação 3. Então, quanto mais quantidade de dreno, né, sondas e catéteres, maior é a pontuação. 14 é controle de catéter venoso, é a necessidade de observação do controle de catéter, a infusão ou coletas, monitorização hemodinâmica e nutrição parenteral hipertônica. Então, se o RN não utiliza, ele recebe pontuação 1. Se o RN é submetido a catéter periférico, intermitente, de curta duração ou cateterização de vaso umbilical, ele recebe pontuação 2. O RN recebe pontuação 3 quando ele necessita de cateterização de vaso umbilical e catéter percutâneo ou vanodissecção, vasodissecção, tá? Ficou errado ali, é vasodissecção. E catéter central também. 5º é terapêutica medicamentosa. Quando esse RN está com medicação só via oral ou via nasal, né, via ocular, otológica, ou tópica, ou retal, ou intramuscular ou subcutânea, ele recebe pontuação 1. Se é um RN que também tem, além dessas que eu falei, tem ali uma medicação endovenosa, né, seja intermitente ou contínua, ele recebe pontuação 2. E o RN recebe pontuação 3 quando tem todas essas outras que a gente falou e que ainda tem o uso de drogas vasoativas e também é necessário acontecer ali a transfusão sanguínea. Daí ele recebe pontuação 3. Já a 16 é educação à saúde. O que é? A habilidade, confiança e segurança da mãe, da família para dispensar cuidados adequados para a manutenção dos hábitos de saúde pessoal e ambientais do RN. Recebe 1 quando é a orientação da equipe de enfermagem à mãe, à família, né, para prestar o cuidado com aceitação ou não das informações recebidas, ainda que seja com dificuldade de compreensão, né, porque a gente sabe que tem gente de todas as formas de orientação, né, então assim, mesmo que ela não entenda bem, mas que ela tenha uma boa aceitação, recebe pontuação 1. Recebe pontuação 2, também a mesma coisa, orientação da equipe de enfermagem, né, para a mãe ou para a família, para prestar o cuidado com aceitação ou não das informações recebidas,
mas com elevada apreensão, né, e resistência, e com forte reação emocional sobre o cuidado de higiene, alimentação, efetividade, o cuidado ali com pós-operatório, né, procedimentos do diagnóstico, a rotina hospitalar. Já ele recebe a pontuação 3 quando a gente vai fazer ali a orientação, né, para a mãe, para a família, e essa família não aceita, né, e com severas reações emocionais sobre o cuidado também de higiene, alimentação, efetividade, e não aceita essa orientação. Então, ele recebe pontuação 3, ok? Então, pessoal, finalizo aí, né, a 16ª é a última, o último ponto avaliado do score de Toledo e Fugini. Então, fazendo essa somatória, eu não coloquei a somatória para vocês, mas você vai somar, para cada ponto desse você deu uma nota, você avaliou e deu uma nota. Então, você vai fazer a somatória desses pontos. Então, se der aquela somatória que a gente falou lá, vou voltar para você ver aqui, para não ficar dúvida. Se der essa somatória, né, a criança teve de 16 a 26 pontos, o cuidado que a enfermagem tem que administrar e fornecer ali para aquele RN é mínimo. Se for de 27 a 37 pontos, é um cuidado intermediário. E se for de 38 a 48, o cuidado intensivo, ok? Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje, tá bom, pessoal? Tem material na plataforma para estudo, né, para vocês aprofundarem lá. Lembrando que aquele livro que eu passei para vocês lá no WhatsApp, que tem ele na biblioteca virtual, um livro muito bom, que dá para vocês aprofundarem. Lá na plataforma para leitura eu vou estar colocando artigos a respeito disso aí, tá? Artigos científicos, e também tem o exercício de fixação que vocês têm uma semana para encaminhar para mim, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.